Você já se cansou de esperar da bondade de Deus? Já chorou, teve raiva, até mesmo murmurou contra Deus, porque a situação onde você se encontrava na sua vida era de tamanha dor, de tamanha pressão, que você simplesmente não via como você iria sair dali. E aquilo começou até a afetar sua fé, até a afetar suas crenças e até afetar o sentimento do quanto Deus te ama. Eu acho que todo mundo já passou por um momento assim na vida. Todo mundo já se sentiu um pouco abandonado. E eu gostaria de comentar com vocês sobre isso nesse vídeo. Gostaria de trazer alguns pontos e quem sabe dar algumas dicas para que no meio desse abandono que sentimos, que nós não percamos, né? Nós não deixemos que nossa fé padeça, que nós continuemos firmes naquela promessa que nós recebemos do Senhor, mesmo que esteja doendo muito. Eu entendo que esse vídeo pode chegar em alguém que machuque e que alivie. Então, vem comigo, senta aí, se aconchega, deixa o celular de lado, vai escutando. Vamos falar um pouco sobre a fé no meio do abandono na nossa vida e como tratar disso. E bom, já antes de começar o vídeo, eu gostaria de avisar para vocês, não sei se vocês estão vendo, mato, sapo, cigarra, não sei nem tanto de animal que faz barulho aqui, mas eu tô com o microfone aqui, eu não sei o quanto que eu vou conseguir tirar disso aqui, mas vamos nessa. Bom, a maioria dos vídeos que eu gravo aqui pro meu canal, né, eu gravo pensando em coisas que eu gostaria de escutar ou gostaria de ter escutado em situações difíceis onde eu enfrentei. E coisas que me dão esperança. E, e eu percebo que é muito difícil a gente cultivar nossa fé nos dias de hoje. É muito difícil a gente focar e firmar nossos olhos em Deus. E eu falo isso no geral. Não falo isso apenas para pessoas que estão vivendo uma rotina louca. Eu falo isso para as pessoas que também estão buscando Deus. Porque a verdade é que a gente sempre está numa briga, né? A gente sempre se sente abandonado. E a verdade é que sempre as coisas terrenas, elas vão ter mais valor para nós aqui, nessa terra, do que as coisas do reino. Então, acaba que na nossa mente a gente acaba se frustrando com Deus. Por quê? Porque os planos não saíram como a gente gostaria. Porque aquilo que a gente imaginou, aquilo que a gente sonhou, não foi da forma que Deus sonhou para nós. E no fim, quantas histórias nós escutamos de pessoas lá no futuro falando: puxa, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é fiel, a vontade de Deus é agradável. Sem sombra de dúvida, isso nos dá uma esperança. Isso nos dá uma vontade. Só que daí vem uma pergunta, e é uma pergunta que eu sempre me faço. Beleza, lá no futuro parece ser ótimo, mas como eu vou ter fé para passar esse turbilhão que eu estou passando? Se a gente lembrar na passagem de Jesus, quando ele está no barco e a tempestade vem e os discípulos eles ficam aflitos, e daí Jesus pergunta para os discípulos: por que vocês temem? Né? Por que vocês têm medo? A questão é que ali está muitas águas que podem nos afogar, ali está muitas coisas na nossa vida. Que coisas seriam essas? Bom, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas no trabalho, problemas nos relacionamentos da nossa vida. E esses sentimentos, eles vêm. Esses sentimentos, eles vão e mesmo assim a gente continua, a gente arruma um jeito, a gente tenta. Só que o cerne é que nesses sentimentos ou não, existe uma coisa imutável. E o interessante é que quando nós colocamos a nossa fé nisso que é imutável, nossa vida muda muito. Só que a grande questão é como nós colocaremos nossa fé no que é imutável, sendo que nós não conseguimos nem ler a Bíblia direito no dia a dia, nós não conseguimos nem ficar sem pecar, né, como se fosse da nossa força. E a resposta para isso, eu acredito que é muito simples. A resposta para isso é muito estúpida, na verdade. Sabe, da mesma forma que quando nós queremos dinheiro, nós partimos trabalhar loucamente, da mesma forma que quando nós queremos saúde, nós nos alimentamos melhor, nós vamos para a academia. Da mesma forma, assim é com nossa fé, aquilo de mais importante que nós temos na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Acredito que quando a gente quer alguma coisa, a gente vai lá e a gente faz de tudo, a gente é intencional. Por que não ser assim com as coisas do reino? Por que não ser intencional quando tudo aquilo que nos aponta para essa vida é para nós largarmos o Senhor? Eu gostaria de citar algumas passagens com vocês de alguns heróis da fé, e são poucas, porque na Bíblia tem várias, né? Mas alguns
que eles acreditaram no Senhor, que eles confiaram na sua promessa. E eles receberam essa promessa. A primeira que eu gostaria de citar com vocês é Abraão. Abraão, ele foi chamado para ser pai de multidões, só que ele estava numa idade avançada, a sua esposa também estava numa idade avançada. Então a grande pergunta é, como Abraão, sendo chamado para ser pai de multidões, vivendo uma vida assim como a nossa, vamos nos colocar, né, nos dias de hoje, como ele sai de uma terra que era da parentela dele, e ele vai vaguear, ele é peregrino, ele passa por lugares, como ele tem essa fé para fazer isso? Como ele tem a fé para acreditar que aos 100 anos de idade ele teria um filho? E além disso, como ele tem a fé para sacrificar o filho? Ele não sacrificou, mas ele subiu ao monte, né? Acho que o grande ponto de Abraão, e é algo que nós podemos levar para nossa vida, é que Abraão era extremamente intencional. Sabe, se a gente pegar Moisés, se a gente pegar Abraão, se a gente pegar Noé, essas pessoas eram extremamente intencionais quando o Senhor falava com elas. Extremamente intencionais quando ouviam a voz do Senhor, ouviam o direcionamento do Senhor. Deus, ele mandou que Abraão subisse o monte. Sabe que a Bíblia fala que no dia seguinte ele pegou suas coisas e ele foi. A Bíblia fala o ato que ele fez. Ele não pensou, ele simplesmente pegou e foi. Logicamente que durante esse percurso no monte eu tenho certeza que ele imaginou tantas vezes em desistir. Mas a grande questão é que ele subiu, ele continuou. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é esse. Nós devemos ser intencionais nas coisas do reino. Nós devemos ser intencionais na cultivação, né? No cultivo da nossa fé. Nós devemos continuar. Como nós devemos ser intencionais, Dilma? Nós devemos ser intencionais quando alguém vem falar conosco e a gente sabe que aquela pessoa precisa de uma luz. Nós devemos ser intencionais quando a gente está irritado e a gente tem que ser melhor. Nós devemos ser intencionais quando nós não estamos com vontade de ler a Bíblia e nós lemos. Então a intencionalidade guia, né? A intencionalidade, a gente tem que propor isso para nossa mente. E o segundo que eu gostaria de citar com vocês é Davi. No vídeo passado eu falei sobre ler o livro de Salmos e o interessante do porquê que eu falei sobre ler o livro de Salmos. Porque algo que me interessou muito naquele livro, nos Salmos ali, é que Davi estava angustiado. No meio da angústia ele se derramava para Deus. E no final ele sempre falava, pois o Senhor é bom, sabe? Ele sempre falava, louvado seja o Senhor. E o grande ponto é esse. Davi sendo perseguido por uma unção que Samuel, né, o ungiu. Davi era um homem que ele tinha uma grande promessa na vida dele, de Deus. E como com essa grande promessa ele estava cercado de coisas, de situações que parecia que não ia dar. Parecia que tudo tinha acabado. E ali, algo que ele faz, e esse é o segundo ponto que eu queria deixar para vocês. O que ele faz é orar. Sabe, meus irmãos, eu acredito que nós temos uma grande dificuldade, pelo menos eu tenho, que é mostrar todas as nossas fraquezas para Deus. Sabe aquele sentimento mais enrustido lá dentro da gente, aquele sentimento de inveja, aquele sentimento de cobiça, aquele sentimento de mais enrustido, aquele sentimento mais guardado dentro da gente. Então, aquele sentimento, aquela dor, aquela ira contra Deus. Eu tenho boas notícias e más notícias. As más notícias é que Deus já conhece esse sentimento seu. E talvez por você guardar tanto ele, é que ele só aumenta. É que no meio da dor você não consegue ver Deus. Só que a boa notícia é que acontece algo milagroso e eu posso provar para vocês, se vocês orarem hoje sobre esses pensamentos, esses sentimentos. Algo milagroso é que quando nós nos derramamos na presença do Senhor, assim como Davi se derramou, quando nós expomos todos os nossos sentimentos ao Senhor, quando nós expomos as nossas fraquezas, como se nós estivéssemos contando para um amigo, sabe, para um parceiro de vida, alguém do nosso lado ali, e a gente chora para ele, e a gente se expõe para ele, a gente mostra a nossa pior podridão para ele. Sabe o que o Senhor faz? O Senhor nos restaura, o Senhor nos transforma, o Senhor nos revigora. Então esse é o segundo ponto, e serão 3 só. Então o primeiro é, tenha intencionalidade na busca, intencionalidade na leitura. O segundo, não tenha medo, não tenha vergonha de orar para Deus, não tenha vergonha de se derramar para Deus. E o terceiro ponto, eu gostaria de citar Jesus. Se eu pudesse falar para vocês serem igual a Jesus, né? Obviamente nós devemos ser. Mas é muito difícil e para isso que o Espírito Santo veio.
Só que eu gostaria de citar um ponto, um trecho específico da passagem de Jesus, que é antes dele ser morto. Então eu gostaria de citar com vocês que Jesus ele tem os dois questionamentos, esses dois primeiros pontos, Jesus ele apresenta, ele é intencional em toda a sua trajetória de fé. Em toda a sua trajetória dos seus 33 anos, ele sempre foi intencional. Uma prova disso é quando a mãe de Jesus fala para ele sobre sobre as bodas ali do casamento, transformar água em vinho. Ele fala, calma mulher, ainda não é chegada a minha hora, porque ele sabia qual é a hora dele. Ele sabia que a carne dele iria querer certas coisas, mas o espírito, ele estava ali, ele tinha um plano, Deus ele tinha um plano maior. Então ele era intencional falando com viúvas, ele era intencional falando com prostitutas, ele era intencional falando com pecadores. E vai para o segundo ponto. Jesus ele se derramou aos pés de Deus, Jesus ele orava, ele foi para o monte, ele falou, Senhor, tira de mim esse cálice. Daí ele fala de novo, mas daí depois ele fala, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Eu trouxe toda essa abordagem para falar para vocês o seguinte: quando nós entendemos que nós temos um Deus bom, eu digo entender, aceitar isso, Deus é bom. Mesmo que nosso coração esteja machucado, aí a gente fala com Deus, Senhor, eu sei que eu tenho que saber que o Senhor é bom, mas eu não estou conseguindo. Então daí vocês pensam, como que eu vou fazer isso? Como que nós vamos entender que um Deus é bom? Assim como Jesus, quando nós entendemos que Deus é bom, sabe, o sonho que Deus deu para José, que ele passou por todo aquele processo do Egito, que ele foi preso, que ele foi, enfim, até onde ele foi glorificado, onde ele foi honrado em meio aos irmãos dele. Esse sonho, Jesus ele teve esse sonho que o pai dele deu para ele, o sonho que ele iria passar por tremendas provações, tremendas situações, questões que, quem quer ser morto, sabe? Quem quer passar pelo que Jesus passou? Mas ele estava lá. Por que ele estava lá? Porque ele lembrava de você, porque ele lembrava de mim. E naquele local ele fala, Senhor, que seja feita a sua vontade. Então, sabe, meus irmãos, acredito que tem algumas vezes na nossa vida onde aquilo que nós estamos passando não é para algo muito melhor, em questão assim, a situação financeira horrível que eu estou passando, não é para você sair daqui e ir para um alto monte onde você vai ser bilionário. Mas talvez essa situação financeira ruim que você está passando é para que você dependa de Deus, para que o seu testemunho gere almas para Cristo. Assim como Jesus, naquela situação que ele estava passando, aquele trecho onde ele se dói, onde ele sabe o que ele vai ter que enfrentar ali, ele fala com Deus, mas ele lembra da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então, esse é o terceiro ponto. Devemos sempre trazer a lembrança que a vontade de Deus é melhor que a nossa. Nós devemos sempre trazer a lembrança do sacrifício feito por Jesus e sempre lembrar, intencionalmente, se derramando para Deus, que existe um lugar melhor, que existe situação melhor, que não é nos grandes palcos, nos grandes lugares, nos lugares mais belos, com as melhores pessoas, com as melhores roupas, dinheiro. Não é nesse lugar que nós estaremos. Não é com aquelas pessoas mais amadas na nossa vida, que podem ter passado e que hoje a gente sente falta. Não é nesses lugares que a gente vai estar no lugar mais belo. É na glória com o nosso Pai. Então, antes de encerrar o vídeo, eu já falo para vocês, se essa mensagem chegou em você, se essa mensagem mexeu com você, se você se pergunta agora como que eu posso fazer para melhorar. Bom, primeiro eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, não só clicando no link e compartilhando, mas com as pessoas ao seu redor, que você pensasse e meditasse sobre isso, que você curtisse esse vídeo e que você passasse para mais pessoas. Mas além disso, então eu gostaria que essa semana vocês praticassem esses 3 atos para que nossa fé seja melhor, para que nós não abandonemos o Senhor, porque nós abandonamos Ele não nos abandona. Então, como eu disse para vocês, o primeiro ato é ser intencional, o segundo é orar na presença do Senhor e se derramar, abrir seu coração, e o terceiro é entender que no meio da nossa dor, Deus tem um plano melhor para nós, Deus sabe o que está fazendo. Pois então nós vemos na Bíblia, poxa, por que vocês se preocupam com o que vocês vão vestir? Por que vocês se preocupam com o que vocês vão comer? Será que os passarinhos, será que vocês não são mais importantes que passarinhos? Passarinhos não se preocupam com isso. Sabe, meus irmãos, quem poderia esculpir uma roupa tão bonita quanto de uma rosa, a não ser Cristo? E o Criador dos céus, o Criador da terra, Ele criou vocês.
a imagem e a semelhança dele, a ponto de que o lugar mais belo que nós podemos estar na nossa vida é ao lado do Senhor. Então esse é o convite que eu faço para você hoje. Se derrame aos pés do Senhor intencionalmente e entenda que o plano dele para sua vida é perfeito e agradável. E mesmo que dê tudo errado, como eu disse em alguns vídeos, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Amém? Que o Senhor possa transbordar nosso coração essa palavra essa semana, que essa palavra venha e que você medite nela. E se Deus quiser, semana que vem nós iremos trazer uma outra palavra, um outro pensamento que ajude tanto eu quanto vocês. Amém? Deus abençoe a vida de cada um e escutem os sapos cantando.